Olá, meu nome é Vinícius Lobo e esse é o nosso projeto da disciplina de Programação Orientada a Objetos, o Banco Object. Então, o projeto ele simula um banco digital com contas correntes e contas poupança. E a nossa proposta foi aplicar os principais conceitos da orientação de objetos, como herança, interfaces, polimorfismo e encapsulamento. Então, eu vou falar para vocês aí um pouco sobre a estrutura do projeto. A gente tem 7 classes principais, sendo elas uma classe abstrata, que é a classe conta, duas subclasses seriam a corrente e a poupança, ambas herdam da classe conta. A gente tem também duas interfaces, que seriam a Pix e a remunerada. A classe Pix implementa aí os métodos de efetuar Pix, receber Pix, e a remunerada ela se encarrega de aplicar a correção monetária em cima das contas que são cadastradas como poupança. A classe operação, que registra cada uma das movimentações das contas poupança e corrente, e a classe banco, que seria o método main do nosso programa. Então, nessa primeira parte que eu estarei apresentando, eu vou rodar o código aqui com vocês e vou passando lá pelos pontos que foram indicados como uma sessão típica. Lembrando que a gente já hardcodou aqui algumas contas para a gente poder agilizar nessa apresentação. Então, os valores que foram hardcodados, né, os atributos que foram hardcodados estão aqui. Então, seria o número da conta, né, o nome da pessoa e esse último número aqui é o CPF. Eu coloquei com 3 dígitos aqui para facilitar na apresentação. Então, deixa eu ver se está rodando aqui. Vamos lá. Vamos rodar o projeto. Então, uma sessão típica que foi indicada lá no trabalho do professor Henry, ela solicitava, ela indicava, né, algumas operações que o usuário deveria conseguir fazer. Então, vamos começar lá por criar uma conta corrente. Ela vai pedir ali o número da conta. Então, vamos colocar 005 aqui, que seria a próxima ali, né? Depois das que foram hardcodadas. Número da conta, o nome da pessoa, vamos colocar Mari, e o CPF da pessoa. Beleza? Essa conta já foi criada. Aí, a segunda operação lá indicada no trabalho seria criar uma conta poupança. Então, a gente vai colocar aqui na conta poupança o número também, 006, colocar PIN também, CPF, fechou. Criada a conta poupança. A terceira operação indicada lá na seção típica seria um depósito. Então, vamos pegar um depósito aqui. Vamos depositar na conta 001, que foi hardcodada lá em cima. Colocar o valor aí de R$ 150. Um saque, né? Então vamos efetuar um saque em uma das nossas contas. Vamos para a conta 002 agora. Seria a conta do Bruno ali, né? Como indicado ali no código. Valor de R$ 150 também. Beleza? Efetuamos um saque. A próxima operação seria aplicar a correção da poupança. Então, o que esse método aqui deveria fazer? Ela deveria aplicar aí uma correção percentual em cima de todas as contas poupança cadastradas no nosso banco. A gente vai indicar aqui uma taxa de correção, colocar 10%. Então, beleza, rodou o método. Então, todas as contas poupança cadastradas deveriam
ter recebido essa correção aí de 10%. Aí temos as opções cadastrar Pix e efetuar Pix. Vamos cadastrar. A gente já cadastrou aqui a C1 e a C2, né? Que seriam a Alice e o Bruno. Vamos fazer o seguinte. Vamos cadastrar a conta 005, que foi criada agora. Ele indica ali CPF cadastrado no Pix com sucesso. E a próxima operação seria efetuar Pix. A gente pegaria uma dessas contas que já estão cadastradas, né? E ela deveria realizar uma transferência entre contas. Vamos testar então a operação efetuar Pix. A gente vai, como a conta 1 já está cadastrada, né? Aqui através diretamente no código, vamos colocar ali a conta de origem 001 e o CPF de destino, que seria a conta que iria receber esse dinheiro. Vamos, para testar, vamos colocar o CPF de destino dessa última conta que a gente cadastrou, né? Que seria a 005. Então, o CPF destino seria 555. E o valor, R$ 100. Então, teoricamente, a gente já rodou todos os pontos indicados que seriam de uma sessão típica. E agora, para a gente confirmar, né, se essas operações foram realmente realizadas, vamos consultar os extratos. Então, o que a gente fez? Né? A gente fez um depósito, um saque, a correção de poupança, cadastrou uma conta no Pix, né? E a gente efetuou um Pix. Então, vamos consultar o extrato da conta 001 para ver o que rolou. Então, a gente teve aquele depósito inicial de R$ 1.000, que está lá no código, né? Na conta 001. Fez um depósito adicional, né? De R$ 150, então nosso saldo foi lá para 1.150. E logo em seguida a gente fez um Pix para a conta 555, que seria uma das contas cadastradas aqui após a gente começar a rodar o programa. Então a gente teve um Pix out, né? No caso, saiu da conta 001 que a gente custou e foi lá para a conta 555. Vamos confirmar se chegou lá na conta 555? A gente vai colocar ali. O número da conta 555 seria 005. Então, olha lá, Pix in. A gente recebeu um Pix ali do CPF 111, que seria a Alice. Então, beleza, recebemos R$ 100, saldo da conta R$ 100. Como a gente criou essa conta agora, ela não tinha nenhum saldo anterior. A gente já confirma aí que a gente criou uma conta e recebeu um Pix para ela. Outra coisa que a gente fez foi aplicar a correção da poupança, né? Através do menu 5 aqui, da opção 5 do menu. A conta poupança, que a gente tinha cadastrado, já hard-codado, seria a 3 e a 4. Então vamos lá consultar o extrato delas para ver se essa correção ocorreu. O número da conta 003. Então a gente tinha um depósito inicial lá de R$ 1.000, foi hard-codado aqui também. E a gente aplicou aquela correção de 10%, então teve aqui, ó, indicou uma operação, né, correção monetária de R$ 100 em cima desse valor. Vamos verificar se ocorreu ela na conta 004 também. Mesma coisa. Conta 004, depósito de R$ 1.000, correção monetária de R$ 100. Então, essas foram todas as funções indicadas aí como uma sessão típica lá no trabalho solicitado pelo professor. Então, beleza. Vamos seguir a apresentação aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre cada uma das classes. Então, a ideia é eu apresentar uma parte das classes aí, e em seguida o meu colega Guilherme Napoleão irá apresentar o restante delas. Então, vamos explicar primeiro
a superclasse conta, é uma classe abstrata. Então ela faz o quê? Ela define os atributos comuns, como o número da conta, né? O nome da pessoa, o CPF da pessoa e o saldo e também uma lista de operações. Ela possui métodos para depositar e sacar. Inclusive tem um tipo personalizado para registrar transferências Pix. E também ela imprime o extrato da conta. Vamos lá para a conta corrente. Então, essa classe, ela herda da superclasse conta. Ela permite que as contas correntes façam e recebam transferências via Pix. E dentro da conta corrente, ela possui métodos como cadastrar Pix e efetuar Pix, e também receber Pix. Então, essas são alguns dos métodos que a conta corrente permite. Já a conta poupança, ela herda também de conta, e além disso, ela implementa uma interface, que é a interface remunerada, que é aquela interface que faz a correção monetária do saldo dentro da conta. Então, só lembrando aqui, como ela herda de conta, ela tem todos lá, ó, ela herda todos os métodos e atributos de conta, e tem mais esse adicional aí da interface remunerada, que vai permitir efetuar a correção monetária, quando a gente pedir lá no menu principal. Vamos passar aqui para a interface Pix, né, que eu comentei sobre a conta corrente. Então, ela, ela tem esses métodos aqui: efetuar Pix, receber Pix e o cadastrar Pix. Recebe esses valores aí, que seria o CPF destino e o valor indicado pelo usuário. Vamos lá para a classe operação agora, que o objetivo da classe operação é o quê? Armazenar cada uma das movimentações da conta, tanto da conta corrente quanto da conta poupança. Então, ela vai. Sempre que a gente operar sobre, sobre as contas lá, qualquer tipo de movimentação, seja ela Pix, saque, depósito, ela, ela vai passar aqui pela operação. Isso permite a gente gerar um extrato completo e organizado lá no programamento. E, finalmente, a gente vai para a classe banco, que seria a nossa main do programa. E aqui que roda o menu e chama todas as outras classes. Então, vamos demonstrar agora. Demonstrar não, né? Vamos comentar um pouco sobre as funcionalidades. Aqui dentro da main, eu vou explicar um pouco do código. Logo em seguida, o Guilherme Napoleão irá dar continuidade nessa apresentação. Então, o sistema já inicia aqui com quatro contas, na verdade, pré-cadastradas. Seriam duas correntes e duas poupanças. A gente hardcodou também aqui alguns depósitos para essas contas não começarem vazias, né? No começo da apresentação. Então já tem o valor aplicado na poupança e o valor na conta corrente ali de cada uma dessas contas. Seria C1, C2, C3, C4. Então vamos lá. Continuando a apresentação, vamos passar aqui por alguns dos métodos da main. Então a gente tem aí um switch case para fazer a seleção dos métodos que a gente vai chamar quando o usuário indicar ali um input, né? A gente vai selecionar aí
um scanner, né? E passar para o switch case através dessa variável opção para o usuário selecionar a operação que ele quer realizar. Então, aí dentro do criar conta, a gente recebe os inputs, né, para passar para a conta que vai ser criada. No buscar conta, a gente roda um for each, basicamente um método só para rodar ali dentro de todas as contas e retornar para a gente uma conta, a conta que a gente deseja visualizar, né? Depósito seria a operação de depósito, então a gente vai buscar lá dentro do for each, com esse último método que eu comentei, a gente vai buscar a conta, vai solicitar um valor e esse valor vai ser depositado na conta. O saque é a mesma coisa, a gente busca com o for each, o valor indicado vai ser retirado da conta. No método aplicar correção, a gente vai indicar a taxa percentual, o usuário vai passar ali o valor percentual através do scanner e a gente vai aplicar essa correção em todas as contas poupança somente. É, Comentando um pouco mais sobre esse aplicar correção, ele, ele verifica, né, se a conta é uma instância de remunerada antes de aplicar a correção. Justamente para isso, para a gente confirmar se a conta que a gente está chamando é uma conta poupança. Na função cadastrar Pix, também tem um scanner aí que solicita o número da conta. Ele vai verificar ele vai verificar se a conta implementa é uma instância de corrente, então ela verifica, né, se ela pode realizar operações com Pix, certo? E faz as operações em cima dos valores passados pelo usuário. Então ele pede ali a conta de origem, CPF de destino e o valor. Fazendo essa verificação anterior, né, se a conta pode realizar operações de Pix. Daí o método extrato, ele vai solicitar o número da conta, aí ele verifica se a conta existe e através do método buscar conta, ele vai mostrar o extrato para a gente dessa conta indicada. Na função realizar Pix, ela vai executar a lógica interna de uma transferência Pix, né, verificando o saldo e verificando também se a conta está cadastrada no Pix. Então, ela busca a conta de origem e o destino pelo CPF, certo? Ela verifica se o CPF e destino está cadastrado no Pix, tenta sacar da origem com a descrição PixOut para CPF tal, certo? Então ela vai tentar sacar e vai fazer essa verificação, vai tentar sacar e vai adicionar lá nas operações esse PixOut para CPF tal. Se o saque for bem sucedido, ele chama o receber Pix para a conta de destino. Então, através desse método aqui que o dinheiro vai entrar lá na conta de destino. Então, isso aí foi uma breve apresentação aqui da MEI. E logo em seguida aí o Guilherme Napoleão vai apresentar um pouco mais em detalhe, com detalhes das outras classes. Beleza?
Bom, boa tarde, professor. Eu sou o Guilherme, da dupla com o Vinícius, e eu vou estar explicando todas as suboperações, digamos aqui, do nosso programa, do nosso MEN, tá? Então, vou começar explicando pela poupança. A poupança tem a primeira linha, que é o package banco, que no caso declara a classe poupança pertencente ao nosso MEN, que é o banco, e falando para, né, como a gente já sabe, explicando um pouco aqui que os pacotes são usados para organizar as classes e interfaces relacionadas. Então a gente evita conflito de nome e está melhorando a estrutura do código. Aqui a gente está importando a, a data, né? Todas as questões de data ali, a classe do pacote Java, né? Do pacote Java Time, e é para a gente representar as datas nas operações que a gente realizar. Aqui a gente está colocando a classe poupança como com herança da classe chamada conta, tá? Que depois eu vou explicar melhor a conta. E no caso, a gente está falando aqui que a classe poupança é uma subclasse, né? Da conta, no caso, certo? Por que isso? Porque a gente pode reutilizar os campos e métodos da superclasse. Superclasse, né? E que a gente sabe que é, digamos, a classe mãe, certo? Aqui na parte do implementos remunerada, significa que a classe poupança está implementando a interface remunerada, que depois eu também vou explicar a parte da interface remunerada. Essa interface ela define o contrato ou seja, é um conjunto de métodos ali da classe para implementar uma na outra, tá? Nesse caso aqui que a gente tem, declara o método aplicar correção. Além disso, a gente tem a declaração da classe poupança aqui, da public, né? Que é para ser acessada em todas as partes do programa. E recebendo 3 parâmetros aqui, que é a string número, a string nome e a string CPF. Além disso, que é uma das partes mais importantes aqui de explicar nesse código, é a questão da nossa linha 8, que é o super número, nome e CPF. Ela chama o construtor da classe conta, certo? Da classe pai ali, do nosso código. No caso, falando aqui que nossos atributos estão vindo lá da classe conta, tá certo? E daí a gente tem aqui o override, que é uma anotação que a gente vai ter ali fazendo a sobre inscrição no código, certo? Da superclasse. Aqui na public void aplicar correção é a implementação do método declarado na interface, remunerado. Então, ela é responsável por aplicar a nossa correção monetária à conta poupança, certo? Aqui já é o nosso cálculo, né, utilizando o saldo, mais a taxa vezes o 100% e alterando aqui os saldos, certo? Além disso, aqui, a última linha é onde a gente está registrando a operação da correção monetária. Tranquilo, né? Ou para a questão do... Só para resumir aqui, a classe poupança é um tipo de conta, né? Por isso que ela tem as heranças da conta e ela pode ser remunerada, ou seja, ter o saldo corrigido ou render juros, né? Ela reutiliza as funções básicas de uma conta e é por isso que ela implementa a questão da remunerada e da Classify, que é a conta, certo? A classe operação, vindo aqui, ela é fundamental para registrar cada operação do nosso código de qualquer tipo de conta bancária, né? E é um registro detalhado das atividades, como depósito, saque, transferências ou até mesmo correções monetárias, igual a gente viu ali anteriormente na tela da operação, tá?
Além disso, a gente tem também a questão que é um pacote do banco do nosso main, e está também importando a questão das datas, né? Aqui a gente tem 2 vezes a mesma coisa no código, redundante, peço desculpas, mas aqui a gente está declarando a nossa classe, né, a operação, certo? Ela é pública, claro, né? E os atributos são esses aqui, onde tem a data, a string de tipo de conta, de operação, desculpa, e o valor que a gente vai estar utilizando. Aqui a gente tem a questão dos valores dos getters e setters, né? Onde a gente está buscando ali, retornando valores. Então, aqui, por exemplo, onde a gente tem o public local data, a gente está fazendo uma sobrescrição, né? A gente está sobrescrevendo as strings que a gente tem ali, menos a questão do local date, né? Mas a gente está retornando ali o valor para onde a gente precisa dessas datas aqui. Continuando aqui, professor, a gente tem toda a questão do cálculo, igual a gente explicou, da operação. Indo aqui para a nossa classe remunerada, ela é uma classe curta, mas ela define a interface, tá? E aí ela chama a nossa função, que é a questão de aplicar a correção, tá? Ela praticamente estabelece um contrato para qualquer tipo de conta que possa gerar algum tipo de rendimento ou correção monetária. Ela também é do pacote banco, tá? E está declarando isso na primeira linha, né? E aí, além disso, a gente está fazendo aqui a declaração do método abstrato de aplicar correção, certo? Então, assim, essa interface pode ser acessada de qualquer lugar, como a gente viu ali na questão da poupança, né? Ele foi acessado e é uma declaração de interface que define um conjunto de métodos que uma classe deve implementar. Elas não contêm, as interfaces não contêm a implementação desses métodos, elas apenas declaram as suas assinaturas em si. A declaração de um método abstrato é isso aqui que a gente fez aqui na parte do void aplicar correção double taxa, né? Então, aqui o double taxa significa que o método aceita um único parâmetro do tipo double, chamado taxa, tá? A gente está limitando aqui a questão do parâmetro que ela vai acessar. Para explicar um pouquinho melhor por que a gente está usando ela, a gente está definindo um comportamento para nossas classes. A principal razão para a gente usar isso é definir o comportamento comum em que várias classes podem compartilhar isso, mesmo que elas não tenham, por exemplo, a herança direta da superclasse. Então, essa é a ideia da gente usar essa classe aqui, esse contrato da remunerada, tá? É isso que ela faz. A gente pode chamar também de polimorfismo, né? Onde essa interface aqui está permitindo o polimorfismo entre as classes, tá certo? A gente está deixando o código mais flexível e mais fácil para tipo, estender e trabalhar as vertentes nas outras classes de uma maneira mais genérica, mas eles estão implementando a mesma interface no final. Certo? Vamos para a parte da conta. A parte do conta é uma classe abstrata também, tá? Como todos os modelos, e ela define praticamente os atributos ali e comportamentos comuns que qualquer conta deve ter, como o número, o nome do titular, CPF, saldo e a capacidade de depositar, sacar e imprimir um extrato. Ela, como ela é abstrata, ela não pode ser instanciada diretamente. A gente sempre precisa criar uma subclasse, como a poupança, por exemplo, para usar as funções da conta, certo? Aqui a gente está falando que ela também é um pacote da aplicação do main banco, né? Estamos importando aqui
a questão da data, para trabalhar com as datas, e aqui a gente está importando o array list para a gente poder gerenciar as operações. A gente vai usar ali a questão do array, né? Para trabalhar na questão de alocar as informações, tá? Aqui a gente está fazendo aqui a proteção dos atributos da classe conta, tá bom? Aqui ó, a gente está dando por protect na string número, nome, CPF, array list e no saldo, né? Então a gente tem toda essa questão. A gente tem o construtor da classe, tá? Que é esse cara aqui, onde a gente está inicializando o número da conta, nome do titular e o CPF do titular, tá? E o saldo a gente sempre vai iniciar com 0, beleza? A gente tem o método para realizar o depósito, que é essas 3 linhas aqui, onde a gente está registrando se a adição do valor, certo? A gente tem a questão do saque, tá? O método sacar aqui customizado que a gente fez, certo? A gente tem o método padrão e o método customizado, né? O método padrão para sacar chama o customizado saque, certo? Além disso, a gente tem o método de imprimir o extrato, que é onde a gente vai chamar ali a questão do saldo atual, de todas as coisas, para a gente trabalhar com calcular. Aqui a gente tem a questão do cálculo. Aqui não, né? Mas a gente está buscando lá com os getters os valores de acordo com a conta do cliente desejado, né? Aqui a gente tem os getters para CPF, para o número da conta e tudo mais, para a gente ter ali as informações no extrato igual é o extrato normal. Beleza? Nesse cara aqui, é praticamente isso que a gente tem. Vamos para a conta corrente, para o nosso corrente. A nossa conta corrente, ela representa uma conta corrente no sistema, né? Então, ela herda da classe conta. Ela tem todas as características da classe que a gente acabou de ver aqui da conta. Como a poupança vai ter todas as características da conta também, igual já foi explicado, a corrente vai ter também todas as características da conta. Ela tem, ou seja, elas têm as características básicas de uma conta, que é o saldo, o número, o titular e as operações que a gente fez para imprimir o extrato. Ela também implementa aqui a questão da função interface Pix, né? A gente tem a interface Pix na parte da corrente a mais aí no código, que no caso a gente está adicionando aqui a capacidade de lidar com operações Pix, certo? Que o Pix vai ser explicado por último aqui, mas é isso que ela está fazendo aqui. Então, ela também faz parte do pacote banco, tá? Está importando a questão da data, já que a gente trabalha com data, e o array list, que é para conseguir gerenciar a lista de CPFs e cadastrados no Pix, né? Aqui a gente está pegando um atributo estático para armazenar os CPFs cadastrados no Pix, e a gente tem aqui já o construtor da classe, onde a gente tem aqui buscando lá da superclasse, né, o número, o nome e o CPF da classe Pi, que é a conta nesse caso aqui. A classe Pi deles é a conta, como a gente pode ver aqui do extend conta, correto? Aqui a gente já tem um método de overwrite, onde a gente está fazendo, implementando o método cadastrar Pix da interface Pix, e aqui a gente já está verificando se o CPF da conta atual já está na lista de Pix ou não, né? Adicionando a lista se ainda não tiver cadastrado, e aqui a gente só tem uma impressão de avisando que cadastrou ou não no nosso sistema, né?
mais um método de override, onde a gente está fazendo a função de efetuar o Pix, certo? Aqui a gente já está verificando se tem cadastro no Pix, esse CPF. Aqui, se não tiver, ele vai retornar uma mensagem falando que a gente não está cadastrado no Pix, tá? E se não, ele vai mandar para a função realizar Pix com os parâmetros de CPF, o CPF destino e o valor. Então, a gente está fazendo a transferência via Pix ali, se passar na condição que eles estão cadastrados no Pix. Mais um método aqui que a gente tem é receber o Pix, onde a gente vai pegar as operações e vai adicionar o valor. Depois de passar e efetuar o Pix, a gente vai ter ali a operação onde a gente tem o CPF de origem também e o valor. Aí a gente consegue fazer a adição ali do Pix, tá? Aqui, por último, a gente tem o método estático para verificar se o CPF está cadastrado no Pix, correto? Ele vai retornar um true se o CPF estiver na lista ou um false se caso contrário, correto? Acredito que é isso. Para a gente só, né, dar uma pincelada a mais aqui, a questão do extend conta significa que a classe corrente está herdando os atributos da conta, certo? Então, e os métodos principais dela, como depositar, sacar, imprimir extrato, get número e get CPF. E quando a gente coloca implements Pix, é a questão que a gente está implementando a interface Pix dentro da corrente, correto? E ela deve fornecer uma implementação concreta para todos os métodos declarados na interface Pix. Provavelmente são cadastrar o Pix, né? Acredito que aqui seja isso. Vamos para a última agora, que é a do Pix, onde a gente tem aqui a classe Pix, né? Onde na classe Pix a gente tem a interface Pix, correto? Ele vai fornecer, ele vai definir a nossa interface Pix, onde vai ter um cadastro do Pix, efetuar o Pix e receber o Pix. Nesse caso aqui, a gente vai ter a questão da declaração, que ele também faz parte do pacote de banco, tá? Declarando o método público da interface Pix, né? A gente tem as funções, os métodos, né, de cadastrar o Pix. Aqui o método de efetuar o Pix, chamando ali os atributos de CPF, destino e o valor, e o receber Pix, que é o CPF de origem e valor. A interface Pix, ela é como um outro método, né, ou contrato, onde a gente está ali definindo o conjunto dos métodos que a classe tem que implementar se quiser ser considerada como tipo Pix, certo? Em resumo, acho que é isso, professor. Lembrando, então, que a gente tem a conta, né, que é praticamente ali onde vai ter todos os atributos, e aí a gente vai distribuir como ela sendo a palha ali para a questão da poupança, da corrente, a remunerada e a Pix dando os atributos, a questão dos métodos, né, para essas contas, definindo o conjunto de métodos e atribuições, puxando os parâmetros e os atributos das classes pais, né, e a operação ali também que tem para a gente registrar as operações de saque, depósito ou imprimir o extrato. Tá bom, professor? Acredito que seja isso aí. Muito obrigado.